Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os músculos do antebraço, punho e mão. Eu subdividi essa aula em parte 1 e parte 2, onde na primeira parte nós veremos os músculos da região anterior e lateral do antebraço, enquanto que na segunda parte nós veremos a parte dos músculos que ficam na região posterior desse antebraço, punho e mão. Começando então pelas divisões desses músculos, a gente pode observar aqui na vista anterior e na vista posterior que existem diversos músculos nessa região. São 8 na região anterior, 4 na lateral e 8 na posterior. Então, conforme eu disse, esses 12 primeiros nós veremos na aula de hoje. Na região anterior do antebraço, a gente pode dizer que existem 8 músculos que estão divididos em 4 camadas. Tá? Na primeira camada, existem 4 músculos, na segunda camada, apenas um, na terceira camada, 2 músculos, e na quarta camada, apenas um também. Esses músculos foram colocados aqui em ordem das camadas e também por ordem de aparecimento. Então, quando a gente vê que o primeiro é o pronador redondo e o segundo é o flexor radial do carpo, por exemplo, eu posso identificar que o primeiro é esse, pronador redondo, e o segundo é o flexor radial do carpo. O terceiro aqui é o palmar longo, conforme a sequência, e o último da primeira camada, mais superficial, flexor lunar do carpo, que seria então esse quarto músculo aqui. Então, a ordem de aparecimento dos músculos aqui é exatamente a sequência de aparecimento deles no antebraço. Então, o músculo chave para a gente identificar inicialmente, para que a gente não erre a sequência dos músculos, é esse chamado pronador redondo. Então, começando a falar por essa primeira camada, vamos falar do primeiro músculo, que é o chamado pronador redondo, que vocês conseguem observá-lo aqui. O pronador redondo, ele tem origem no epicôndilo medial do húmero e no processo coronoide, né, da una, conforme a gente consegue observar aqui, e ele se insere aqui na face lateral do rádio. Qual a função desse músculo? Esse músculo é capaz de fazer a flexão do cotovelo, uma vez que ele atravessa essa articulação, e também, como o próprio nome diz, a pronação do antebraço, que é a sua ação principal, conforme a gente consegue observar aqui nessa descrição. Vou mostrar para vocês no aplicativo o músculo fazendo essa movimentação. Então, aqui, inicialmente, eu estou mostrando para vocês que este é o pronador redondo, tá? Vou isolar o músculo primeiro, tá aqui, e mostrar a movimentação dele. Só melhor posicioná-lo. Então, nós podemos observar o músculo fazendo a sua contração. Detalhe que, conforme eu tenho batido na tecla com vocês, vocês têm que prestar atenção que o músculo está contraindo quando ele está ficando laranja. Então, nesse momento, ele contrai e roda o rádio sobre a una. Pronação. Bem, voltando então, o nosso próximo músculo vai ser, então, o na sequência, que é chamado flexor radial do carpo, que, conforme eu mencionei para vocês, ele vai se inserir aqui, então, no epicôndilo medial e vai se inserir, não, perdão, vai se originar no epicôndilo medial e vai se inserir aqui na região anterior do segundo metacarpo. Conforme eu mencionei em aula com vocês, dentro de sala, esses músculos do antebraço, eles têm o seu nome indicando qual é a sua ação. Então, flexor radial do carpo é um músculo que faz a flexão e que está fixo na região lateral, portanto, na região radial. Daí, a possibilidade de, além de fazer flexão aqui do punho, ele também pode auxiliar no desvio radial, daí o seu nome. Então, origem no epicôndilo medial e inserção na face anterior do segundo metacarpo, como eu havia mencionado. Vou mostrar o músculo no aplicativo para vocês, para que a gente consiga observá-lo fazendo o seu movimento. Então, este é o flexor radial do carpo e vamos ver a movimentação dele. Primeiro, fazendo a flexão do punho. Perdão, ele está fazendo primeiro o desvio radial, né? Quando vocês estão vendo aí ele contrair. E também a flexão do punho, conforme vocês conseguem ver nesse movimento. Então, mais uma vez, quando está laranja é quando ele está contraindo, fazendo a movimentação.
O próximo músculo que nós vamos falar é o então chamado palmar longo. O palmar longo também tem origem aqui no epicôndilo medial e ele vai se inserir na região anterior do punho, tanto na aponeurose palmar quanto no retináculo dos flexores de punho. Então, a função desse músculo vai ser, ao contrair, ele faz a flexão do punho, já que ele atravessa a região anterior desse punho, e também tensionar a aponeurose palmar e a aponeurose e o retináculo dos flexores de punho. Então, conforme descrito aqui, vamos vê-lo, observá-lo no aplicativo. Então, pronador redondo, flexor radial do carpo, o terceiro, palmar longo. Então, esse é o palmar longo. E eu não sei dizer, pessoal, o que acontece, mas, enfim, eu não tenho como mostrar o movimento desse músculo para vocês. Então, de qualquer forma, vou apenas isolá-lo para que vocês observem a sua origem no epicôndilo medial e a sua inserção na região anterior do carpo, aqui onde fica tanto o retináculo dos flexores quanto a aponeurose palmar, tá? O quarto músculo e o último dessa camada superficial do antebraço, da região anterior, é o chamado flexor ulnar do carpo. O flexor ulnar do carpo é um músculo que fica bem na região medial aqui do antebraço, tá? Sai do epicôndilo medial e do olécrano, tá? E se insere do pisiforme, amato e também no quinto metacarpo. Portanto, é um músculo que tem aqui, conforme vocês podem ver, 3 pontos de inserção, é um músculo policaudado, tá? Então, esse flexor ulnar do carpo, conforme o nome diz, além de fazer a flexão do punho, ele auxilia no desvio ulnar, conforme a gente pode observar aqui, tá? Então, olhando lá no aplicativo, eu chamo a atenção porque vocês precisam de se atentarem, porque esse músculo é o flexor ulnar do carpo. Tem que tomar cuidado, porque aqui, entre o palmar longo, que é esse, e o flexor ulnar do carpo, que é esse, vocês estão conseguindo enxergar aqui mais para a região mais inferior, mais distal, vocês enxergam um músculo entre eles, que é esse aqui, ó, que é o chamado flexor superficial dos dedos. Ó. É um músculo que está mais profundo do que essa primeira camada, tá? É um músculo e o único músculo da segunda camada do antebraço. Então, o flexor ulnar do carpo é esse daqui, tá? Vamos observar a sua movimentação. Então, inicialmente, ele faz aí a flexão de punho, conforme vocês conseguem observar, em laranja contraindo, faz a flexão, e também ele auxilia aqui no desvio ulnar, conforme melhor observado agora. Então, esses foram os primeiros 4 músculos, tá? Que são os músculos da camada superficial, né, desse antebraço. Eu chamo a atenção para o fato de que, não sei se vocês se atentaram, mas os 4 músculos aqui têm origem lá no epicôndilo medial. Então, o epicôndilo medial é um ponto-chave de origem dos músculos flexores desse antebraço. O próximo músculo da segunda camada, ele é chamado de flexor superficial dos dedos. O músculo flexor superficial dos dedos é aquele que eu mostrei para vocês que vocês têm que tomar cuidado para não confundir na hora de selecionar o flexor ulnar do carpo lá no aplicativo. Então, conforme vocês podem observar aqui, esse é um músculo chamado flexor superficial dos dedos, que vai ter origem no epicôndilo medial e na face anterior do rádio, indo se inserir lá nas falanges médias do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, conforme descrito aqui. Pessoal, esse músculo, ao se contrair, ele tanto faz a flexão do punho, quanto faz a flexão das articulações chamadas interfalangianas proximais, IFP, interfalangiana proximal. É a articulação entre a falange proximal e a falange média. Vou mostrar para vocês aqui no aplicativo qual é a articulação que eu estou mencionando. Como ele se articula, perdão, como ele se insere aqui na falange média, quando ele contrai, ele flexiona a falange média e distal sobre a falange proximal. Então, esse movimento
é chamado de flexão da interfalangiana proximal ou flexão da falange média, tá? Bem, vamos observar então esse músculo. Vou remover aqui a primeira camada, pronador redondo, escondi. Flexor radial do carpo, escondi. Palmar longo, escondi. Flexor ulnar do carpo, escondi. Sobra um músculo, que é esse daqui, chamado de flexor superficial dos dedos, que vocês podem observar aí com origem lá no epicôndilo medial e face anterior do rádio, indo se inserir aqui nas falanges médias, tá? Falanges médias. Não confundam, porque aqui na imagem não está mostrando a falange distal, tá? Então, isso é falange média. Então, o flexor superficial dos dedos é um músculo que serve para fazer a flexão do segundo ao quinto dedo, ou seja, todos eles apresentam um único ventre muscular. E é por isso que se você tentar fazer flexão do segundo dedo sozinho, ou do terceiro, ou do quarto, ou do quinto dedo, eles acabam levando um outro dedo junto, né? Ele faz a movimentação conjunta, porque é exatamente um único ventre muscular para os 4 dedos. Então a gente não consegue fazer a movimentação tão isolada, tá? Então aqui para observar o movimento que esse músculo faz, ó, flexão das interfalangianas proximais, conforme vocês estão vendo nesse exato momento, ó. E além disso, ele também faz a flexão do punho. Então, quando visualizamos de frente, a gente vê que ele laranja faz a flexão do punho e das interfalangianas proximais. Bem, esse flexor superficial dos dedos é o único músculo presente na segunda camada dos músculos do antebraço. É esse músculo aqui, ó. Tá? Observem que o flexor superficial dos dedos ele é mais volumoso do que o flexor profundo dos dedos, para vocês tentarem memorizar a visualização do músculo, tá? Então, a terceira camada, os músculos da terceira camada que são ainda mais profundos, são apenas dois: flexor profundo dos dedos e flexor longo do polegar. Eu chamo a atenção para o fato de que até o presente momento nós vimos 5 músculos, todos eles com origem no epicôndilo medial, e apenas agora vamos falar sobre o primeiro flexor profundo dos dedos, que não tem origem nesse local. Então, de todos os 8 músculos aqui presentes, apenas o flexor profundo dos dedos e o pronador quadrado são músculos que não têm origem lá no epicôndilo medial. Então, todo o restante tem origem lá. Então, isso mostra a importância desse acidente anatômico para a região anterior do antebraço, tá? Então, vamos falar então dos músculos dessa terceira camada agora. O flexor profundo dos dedos também é um músculo que vai fazer flexão de punho e flexão dos dedos e das interfalangianas, tanto proximais quanto distais. A diferença aqui é que ele tem origem aqui na face anterior medial da una, aqui, ó, e também aqui na membrana interóssea. Membrana interóssea é aquela sindesmose radioulnar. E aí ele se insere lá nas falanges distais do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, fazendo os movimentos de flexão do punho, flexão da interfalangiana proximal e da interfalangiana distal. Qual a diferença? Interfalangiana proximal é a articulação entre falange proximal e média, e a articulação interfalangiana distal é a formada entre a falange média e a falange distal. Então, vamos observar no aplicativo que eu vou, para melhor visualização, eu vou tirar esse músculo chamado braquioradial e também o flexor superficial dos dedos, para a gente visualizar a terceira camada de músculos do antebraço, que é essa daqui. Então, imediatamente abaixo do flexor superficial dos dedos, tem esse músculo, que é chamado flexor profundo dos dedos. Observem aqui embaixo, ó, sempre quando vocês tiverem que procurar, observem o tendão para onde está indo, que às vezes facilita a visualização e a identificação do músculo. Então, esse é o flexor profundo dos dedos, que tem origem na face anterior e medial da unha na membrana interóssea e vai se inserir lá na falange distal do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Então, vamos observar esse músculo fazendo a sua movimentação. Então,
Ó, observação. Esse músculo aqui é o flexor superficial dos dedos. Observe que por baixo dele é que se encontra o músculo que, ao ficar laranja, flexor profundo dos dedos, executa sua ação, tá? Então, ele faz aí a flexão dos dedos, mas esse músculo também faz a flexão do punho, tá? Ó, pôr de lado aqui para vocês enxergarem que quando ele ficar laranja, não dá para visualizar nessa imagem aqui em cima, mas vocês visualizam na mão, ó. Ficando laranjado, amarelo, vamos mudar de lado. Nesse momento ele faz a flexão do punho. Então, relembrando que esse músculo, nós estamos na terceira camada do antebraço, tá? Então, além do flexor profundo dos dedos, a gente tem aqui uma imagem que é interessante, ó, o flexor superficial e o flexor profundo. Observem que o ventre muscular do flexor superficial é mais robusto, tá? Então ele fica por cima, tampando o flexor profundo dos dedos, que é um músculo da terceira camada. O segundo e último músculo dessa terceira camada do antebraço é chamado de flexor longo do polegar, tá? O flexor longo do polegar vai estar aqui, na região radial, tá? É esse músculo mostrado aqui, que nessa imagem teria que remover o flexor superficial dos dedos, que é esse, aí imediatamente abaixo dele vai estar o que a gente acabou de ver, flexor profundo dos dedos, e aqui na região radial ou lateral estará o flexor longo do polegar. O flexor longo do polegar é um músculo que tem origem também no epicôndilo medial e na face anterior do rádio. Eu gosto de falar que a origem do flexor superficial dos dedos é semelhante à do flexor longo do polegar. Ó, flexor longo do polegar, epicôndilo medial e face anterior do rádio. Flexor superficial dos dedos, epicôndilo medial e face anterior do rádio. Então, eles têm a mesma origem, né? Enquanto que a sua inserção se dá lá na falange distal do primeiro dedo ou do polegar, fazendo assim, então, a flexão da interfalangiana desse polegar, a flexão do polegar e também auxiliando na flexão do punho. Vamos observar esse músculo lá no aplicativo. Bem, eu mencionei para vocês que esse é o flexor profundo dos dedos, e aí ele fica na região medial, enquanto que na região lateral, na terceira camada, fica o flexor longo do polegar, que aí eu vou mostrar para vocês agora fazendo o seu movimento. Inicialmente, a flexão do polegar está aqui. E é interessante ressaltar que o movimento de oposição do polegar, ele é semelhante a esse. Isso é um movimento de flexão sendo feito agora do polegar, porém se eu movimentar o quinto dedo em direção ao primeiro dedo, isso é chamado de oposição do polegar, conforme vocês estão observando aí. Então ele tanto auxilia, né, tanto faz a flexão do polegar quanto a oposição do polegar, e também como atravessa a articulação do punho, apesar de não ser seu ponto principal, a sua ação principal, ele também pode auxiliar na flexão desse punho, tá? Bem, para a gente estudar agora o músculo da quarta camada, o último músculo da região anterior do antebraço, nós vamos falar sobre o pronador quadrado. O pronador quadrado é um músculo que está na região distal do rádio e da ulna. Então, ele tem origem aqui no quarto distal da ulna, que é a região medial, e se insere no quarto distal do rádio, que fica na lateral. Então, conforme vocês podem observar aqui, e a sua ação é a pronação. Conforme eu mencionei anteriormente, os únicos músculos que não tinham origem aí no epicôndilo medial eram o flexor profundo dos dedos e pronador quadrado. Então, é o que eu acabei de mostrar para vocês. Pronador quadrado, então, para a gente enxergar, eu vou isolar, eu vou esconder esses músculos da terceira camada e sobra aqui, então, o pronador quadrado, que vai realizar seu movimento de pronação neste momento. Então, relembrando que quando ele fica laranja, é quando nós o enxergamos fazendo o seu movimento. Ó. Então, pronação, nesse momento. Observem que o rádio é o ponto de inserção, exatamente porque origem é ponto fixo, una, inserção é ponto móvel, rádio. Então, é o rádio que está rolando sobre a una. Então, ele é o ponto de inserção. Tá aí o músculo pronador quadrado.
pessoal, da região anterior do antebraço, nós temos apenas esses 4 músculos, tá? E aí, nós vamos passar agora para a região lateral do antebraço, que vai ter esse músculo, que é o braquiorradial, como músculo-chave para a identificação dos outros. Lembrando, então, que eu chamei a atenção de vocês para o fato de que na região anterior do antebraço, nós precisamos saber identificar esse músculo, que é o pronador redondo. E agora nós vamos identificar esse músculo, que é o braquiorradial, que é bem volumoso, que também pode ser visualizado na vista lateral, exatamente porque é um músculo da região lateral do antebraço. Então, na região lateral do antebraço, a gente fala que só tem uma camada, mas na realidade são 2 camadas, porque o supinador fica por baixo dos 3 músculos aqui, tá? Então, braquiorradial, extensor radial longo e curto do carpo e supinador. Esses 3 músculos que eu falei por último, são músculos que têm origem no epicôndilo lateral. Cuidado para não confundir agora. Região lateral, epicôndilo lateral. Então, extensor radial longo e curto do carpo e supinador tem origem no epicôndilo lateral. Então, dos 4 músculos da região lateral, apenas o braquiorradial não tem origem no epicôndilo lateral. Vamos ver então esses músculos a partir de agora. O braquiorradial é um músculo que eu acabei de mostrar para vocês lá no aplicativo, vai ser o músculo-chave para a identificação dos outros. Esse aqui é o braquiorradial, também possível de ser visto na região lateral e até mesmo na vista posterior, conforme vocês estão observando aqui. O braquiorradial, ele tem origem acima do epicôndilo lateral, em um local chamado crista supracondilar do húmero. Imediatamente para cima aqui dos côndilos tróclea e capítulo, são os côndilos do húmero, e logo acima deles, né, aqui está a crista supracondilar, onde tem origem o braquiorradial. E o seu nome braquiorradial é porque ele sai do braço e vai para o rádio. Especificamente, ele se insere no processo estiloide do rádio. Então, conforme vocês podem ver aí, esse é o braquiorradial, que é esse músculo, que também pode ser visto na região lateral, conforme eu mencionei para vocês. E aí, ele vai fazer quais movimentações? A sua ação principal atravessa a articulação do cotovelo, então ele é flexor de cotovelo, tá? E, além disso, por estar inserido lá no processo estiloide do rádio, esse músculo ele também auxilia na pronação e supinação quando a mão está em posição neutra. Posição neutra é quando o antebraço não está nem pronado e nem supinado, tá? Aqui, ó, bíceps braquial, braquiorradial que a gente acabou de ver e o braquial estão sendo mostrados porque são os principais músculos que fazem a flexão de cotovelo. Até então, nós já visualizamos essa imagem aqui, nesta imagem aqui, a gente já estudou basicamente todos os músculos que estão sendo mostrados aqui, ó. Bíceps braquial, aqui não está apontando, mas é o tríceps braquial. Esse é o braquial, que também pode ser visto aqui embaixo. Depois nós temos esse que a gente acabou de ver, que é o braquiorradial. Esses 3, braquiorradial, bíceps e braquial, fazem flexão de cotovelo. Bem, aí esse é o pronador redondo, em sequência, flexor radial do carpo, depois palmar longo e depois flexor unar do carpo, sendo que entre palmar longo e flexor unar do carpo existe esse músculo aqui que já é da segunda camada, que é o chamado flexor superficial dos dedos. Para a gente finalizar, a gente tem mais 3 músculos nessa região lateral. O extensor radial longo e o extensor radial curto do carpo, ambos com origem no epicôndilo lateral. Porém, o extensor radial longo, além dele ter origem no epicôndilo lateral, ele também tem origem aqui na parte lateral do húmero, tá? Bem, então, extensor radial longo do carpo e extensor radial curto do carpo estão na sequência também, logo depois do braquiorradial. Por isso eu disse para vocês que a gente deveria memorizar essa sequência e saber identificar o braquiorradial, como ele está na sequência de aparecimento. Quando a gente visualiza aqui, então, o braquiorradial, o próximo músculo é o extensor radial longo do carpo e depois o extensor radial curto do carpo. O braquiorradial, extensor radial longo e curto do carpo são nessa camada superficial. Se eu remover os 3, eu enxergo o 4º músculo, que é o supinador. Bem, então, vamos lá. Ambos têm origem no epicôndilo lateral, como eu mencionei, e a diferença de inserção do extensor radial longo do carpo para o curto é que o extensor radial longo se insere no terceiro
no segundo metacarpo, perdão, na parte posterior, e o extensor radial curto se insere na face posterior do terceiro metacarpo. Ambos fazem a extensão de punho. Só que o extensor radial curto só faz a extensão de punho porque ele está no terceiro metacarpo. Então, ele está bem na região central, né? Está bem na região mediana da mão. Ao passo que o extensor radial longo, por se inserir lá no segundo metacarpo, além da extensão de punho, ele faz também o desvio radial. Vamos observar esses músculos agora lá no aplicativo, né? Para a gente poder visualizar suas ações. Então, esse músculo é o braquial radial, na sequência, extensor radial longo do carpo. Vamos observá-lo fazendo sua movimentação. Primeiro, ele está mostrando, fazendo aí o desvio radial, correto? E depois, a gente também pode ver o músculo fazendo a extensão. Observação, importante. Deixa eu rodá-lo para a melhor posição agora. Ele está laranja quando está contraindo. Então, agora é extensão de punho e hiperextensão de punho. Tá? Então, ele faz a extensão de punho, que é até agora, e depois a hiperextensão. Bem, além do extensor radial longo do carpo, vamos ver agora também o extensor radial curto do carpo, que também vai fazer essa extensão ou hiperextensão do punho quando está se contraindo. Tá certo? Pessoal, agora eu vou remover os 3 músculos da região lateral do antebraço aqui, que nós vimos, para expor para vocês um músculo que eu vou isolar também o pronador redondo só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Esse músculo, ele é chamado de supinador. Observem que ele está abraçado aí, ó, com o rádio. Então, o supinador é um músculo que vai ter origem lá no epicôndilo lateral e na chamada crista do músculo supinador e vai se inserir na face lateral e anterior do rádio, tá? Então ele abraça o rádio exatamente para quando ele contrair, ele conseguir fazer a sua ação, que é a supinação. Então observem que supinação é quando ele está laranja. Então nesse momento ele está fazendo a supinação. Deixa eu melhorar a imagem para vocês. Neste momento ele faz a supinação, então quando ele está pronado ele está inativo e quando ele contrai ele faz a supinação. Ok. Então, mostrando aqui, conforme eu mencionei lá, que o epicôndilo lateral e a crista do músculo supinador são sua origem e a inserção é na face lateral e anterior do rádio, fazendo a supinação. Então, esse é o músculo supinador que está sendo mostrado aqui, ó, junto com o pronador redondo, pronador quadrado e supinador, que são movimentos antagônicos. Então, conforme eu já mencionei, quando o músculo faz pronação, ele não pode fazer o movimento oposto, que é a supinação. Se o músculo faz a supinação, ele não pode fazer o movimento oposto, que é a pronação. Pessoal, então é isso. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre os músculos da região posterior do antebraço. Até lá!